conhece o médico que combateu a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro? Eu sou a Laura Valvassoura. E eu, Isabela Pupo, viemos aqui mostrar para vocês um pouco da vida de Oswaldo Cruz para a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Oswaldo Cruz foi um cientista, médico e pioneiro da microbiologia clínica, que mudou a história da saúde brasileira. Nascido em São Luís de Paraitinga em 5 de agosto de 1872, filho do médico Bento Gonçalves Cruz e da dona de casa Amália Bulhões Cruz. Em 1887, o seu pai foi nomeado pelo imperador Dom Pedro II, membro da Junta Central de Higiene do Império, e Oswaldo Cruz ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro aos 15 anos. Sempre muito interessado em pesquisas, tendo montado um laboratório de microbiologia no porão de sua casa para fazer os seus estudos. Em 1897, já formado médico, e foi convidado para ir para Paris, onde ficou por 2 anos estudando a microbiologia e imunologia no Instituto Pasteur. Ao retornar ao Brasil, o jovem assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública e atuou em campanhas sanitárias para combater as principais doenças do Rio de Janeiro. Então, capital federal da época, que eram peste bubônica, febre amarela e varíola. Oswaldo Cruz trabalhou para ampliar pesquisas básicas aplicadas, formação de recursos humanos e fabricação de soro antipestoso. Para combater a peste bubônica da época, o sanitarista adotou métodos considerados drásticos por outros médicos, como isolamento dos doentes, notificação compulsória dos casos positivos, a captura de ratos e a desinfecção das moradias em áreas de foco. Em poucos meses, a incidência de peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença. Na mesma época, Oswaldo Cruz, para combater a febre amarela, teve que enfrentar vários desafios, incluindo a oposição de opinião da maioria da população, dos médicos e da imprensa, que acreditavam que a doença era transmitida por contato com roupas, suor, sangue e secreção de doentes. Mas o sanitarista acreditava na teoria de que a doença era transmitida por mosquitos. Assim, implantou medidas sanitárias com brigadas que percorreram as moradias, jardins e ruas para eliminar focos de insetos e vacinação. Porém, essa ação sanitária provocou reação violenta do povo. A irritação da população atingiu seu estopim com o surto de varíola que chegou no Brasil, enquanto Oswaldo Cruz tentava promover a vacinação em massa da população. Vários jornais da época lançaram editoriais contra a medida. O Congresso se manifestou contra e até uma liga anti-vacinação foi organizada. Em 3 de novembro, estourou uma rebelião popular, conhecida como Revolta da Vacina. A rebelião foi derrotada pelo governo, mas a vacinação obrigatória foi suspensa. Mesmo assim, a febre amarela foi erradicada do Rio de Janeiro em 1907, graças aos esforços de Oswaldo Cruz. Logo no ano seguinte, uma nova epidemia de varíola aconteceu e desta vez a população acabou entendendo a importância da vacinação e ela mesma procurou postos de vacina contra a varíola. Em 1909, Oswaldo Cruz deixou a Diretoria Geral de Saúde Pública, passando a se dedicar apenas ao Instituto de Manguinhos, que fora batizado com o seu nome. Do Instituto, lançou importantes expedições científicas que possibilitaram a ocupação do interior do país. Erradicou a febre amarela no Pará e realizou a campanha de saneamento da Amazônia. Permitiu também o término das obras da estrada de ferro Madeira-Mamoré, cuja construção havia sido interrompida pelo grande número de mortes entre os operários provocadas pela malária. Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E antes da sua morte, que foi em 1917, o sanitarista foi eleito prefeito em Petrópolis e travou vasto plano de urbanização da região. Para a história brasileira, Oswaldo Cruz foi um marco muito importante, por introduzir a cultura das vacinas e urbanização em nossa nação. Se você quer saber mais sobre importantes cientistas brasileiros, segue a gente aqui no canal Papo de Ciência e no YouTube da São Leopoldo Mandique. E não deixe de acompanhar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Até a próxima!